Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso PB Conectado, um podcast que recebe sempre grandes nomes da nossa política, semanalmente. E hoje o nosso convidado mais que especial é um dos nomes mais influentes do PSDB do estado da Paraíba. De Lagoa Seca para o mundo paraibano, o grande articulador, deputado Fábio Ramalho. Seja muito bem-vindo. Deputado, claro que inevitável começar logo fazendo uma análise, uma avaliação do processo eleitoral de 2024 recém, concluído o processo eleitoral, como é que foi o seu balanço, os seus prefeitos aliados e particularmente a sua região, a região onde há uma atuação política sua mais forte, que leitura o senhor faz das eleições passadas? Seja bem-vindo. Primeiro, Muriba, agradecer a você o convite, é uma alegria imensa estar aqui debatendo com você, tendo a oportunidade de aprender com você, um cara que a gente tem aí como grande referência da imprensa paraibana, Obrigado. e a alegria de poder falar com todos os paraibanos, especialmente o compartimento da Borborema hoje, através das redes sociais, conectamos com o mundo, né? Imagino com a Paraíba, com o compartimento da Borborema. O que nós temos de 2024, Muriba, é justamente um grande projeto que se começou a montar, não só através do PSDB, mas das oposições da Paraíba. É muito claro e perceptível quando você faz uma análise da política, fazendo uma comparação de 2020 para 2024. Se você recordar, em 2020, faltando 2 anos para a eleição de 22, nós tínhamos uma oposição praticamente fragmentada e muito minúscula. Em 2022, disputamos uma eleição onde a variante da demora do anúncio de um projeto, de uma candidatura, também fez com que ainda mais atrapalhasse o projeto da oposição. Mesmo assim, conseguimos levar ao povo da Paraíba um projeto que praticamente empatou a Paraíba. Se você lembrar, nós tivemos uma diferença de 120 mil votos. Então, se você tirar 60 de um lado e colocar do outro, a gente estava com a Paraíba empatada. Isso com um candidato como o nosso querido amigo Pedro Cunha Lima, que há menos de 10 meses para se fazer política, para se mostrar o projeto administrativo para o Estado, um projeto político. Havia dias que Pedro dormia candidato, acordava sem ser candidato, enfrentando uma máquina muito forte do governo do Estado, aonde a interferência do governo do Estado em várias cidades do sertão, em várias cidades menores, e foi observado pelo resultado. Pavimentação asfáltica de última hora, o programa está na mesa de última hora. Então, muitas coisas que aconteceram ali em menos de 6 meses, e ainda mais a interferência no segundo turno da eleição nacional, aonde pôde se caracterizar a união do nome de Lula ao nome de João Azevedo, enquanto Pedro fazia a política de entender e achar melhor que a própria população definisse, não Lula ou Bolsonaro, mas que ele não se posicionava politicamente na eleição nacional. E mesmo assim tivemos esse resultado super positivo. E aí vem 2024. Nós hoje apresentamos um projeto aonde estamos com o PSDB, o MDB, que fazia parte lá em 22 da base do governo, o próprio União, que na época Efraim, toda a cúpula estava ao lado do governador. Então, com isso, nós agregamos o União, agregamos o MDB, hoje temos o PSDB, o Podemos, vários partidos que se estruturaram na eleição, aí sim, de 2024, com a construção de vários prefeitos, de vários vereadores, fazendo com que fosse feito, no mínimo, hoje nós temos aí, juntando a oposição, pelo menos 70 prefeitos em MDB, entre União, PSDB e Podemos. Numericamente, esse não já é mais favorável do que o de 2022, por exemplo? Muito mais, muito mais. Pra você ter uma ideia, a candidatura de Pedro, já no primeiro turno, nós saímos com apoio de apenas 17 prefeitos. No segundo turno, com a vinda de veneziano, nós fomos para 28, 20 novos prefeitos. Então, você veja, hoje a gente já parte com praticamente 70 prefeitos que são da base oposicionista. E isso, com certeza, nós estaremos agregando, e sem sombra de dúvida, no momento oportuno, vários prefeitos estarão compondo esse projeto da oposição. Então, fica muito claro que, primeiro, a população
não vai mais aguentar mais 4 anos de um governo que vai terminar um ciclo de 16 anos, porque é um ciclo de 16 anos que não resolveu a questão da segurança pública do nosso estado. Se você observar, é manifestações, é greve, é muita zoada do governo e pouca resolução para a questão da segurança pública. Se você olhar aqui em Campina, no nosso entorno, a questão da hídrica do nosso compartimento da Borborema. Se você for em Lagoa Seca, tem problema com água. Se você for em Massaranduba, Areal, Montadas, Arara, Areia. Então, 16 anos, esse governo não resolve a questão da segurança pública, não resolve a questão hídrica e, além do mais, não valorizam uma classe tão importante como a segurança e outros tantos quais. Basta você andar no estado, você vai observar agora muitas escolas do estado sem estar reformada, com obras paralisadas. Então é um governo que, na verdade, tem uma grande mídia, mostra-se algo que foi feito valorizando por 10 mais. Então, significa dizer que a população é o nosso entendimento, e claramente aconteceu isso aqui em Campina Grande, nessa nossa região. As pessoas entendem que vai ser o término dos 16 anos para que a gente possa iniciar com um novo projeto de oposição para Paraíba. Vamos falar sobre Lagoa Seca e Campinas, duas cidades assim, mais, digamos, de mais Mãe e forte filha, né? atuação, a atuação política. Lagoa Seca, o resultado da prefeita Michele foi dentro do esperado, ou o senhor teve um certo impacto com o desempenho, por exemplo, do adversário Jacome, que chegou à casa dos 38%, se eu não estou enganado, nas eleições passadas. Foi dentro do seu planejamento, da sua estratégia política? Olhe, nós temos uma eleição em Lagoa Seca, primeiro na história, desde 1964, Lagoa Seca nunca tinha tido a oportunidade de eleger um sucessor. Foi a primeira vez na história que elegeu um grupo político com 8 anos conseguiu eleger Dando a sequência à sua sua gestão. sucessora. Primeira vez. Segundo, primeira vez eleita uma mulher. Dona Dalva assumiu no meu lugar, fez um brilhante trabalho, um dinamismo fora do normal pela a desenvoltura dela, um grande trabalho, mas o mais importante disso é que tudo aquilo que nós fizemos em Lagoa Seca, a população reconheceu. Michele teve 62% dos votos. Quando se iniciou-se a pré-campanha de Michele, para você ter uma ideia, 2/3 da população de Lagoa Seca é na zona rural. E 88% desse povo não conhecia Michele. E aí ela tinha uma grande aceitação na cidade por ter prestado um grande serviço à saúde, quando coordenadora da atenção básica, aí logo após secretária de assistência social, mas o mais importante disso tudo, ela fez com que o carisma, o coração mostrasse a capacidade que ela tem de governar. Então, pela questão de saúde do ex-prefeito Edivardo e esposo Dona Dalva, quando a gente assim o fez a troca, começamos essa pré-campanha e automaticamente Michele foi crescendo muito e chegou justamente nos 62%, que era o que nós imaginávamos, né? Entre 60% e 65%, porque nós conhecemos a forma de fazer a política de Lagoa Seca, e só em ter a oportunidade de elegermos uma sucessora, uma mulher, já foi a maior vitória da história do nosso município. E claro, toda eleição a gente faz um prognóstico e isso aí foi mais do que claro. E todas as pesquisas mostrava claramente ainda entre 66 e 67, mas a gente sempre com o pé no chão, trabalhando, mostrando à população de Lagoa Seca, a gente teve esse resultado que ultrapassou mais de 4.000 votos de diferença. Para você ter uma ideia, Lagoa Seca já teve eleições divididas por 19 votos. 39 votos, 61 votos. Então, nós conseguimos colocar uma frente de mais de 4.000 votos e, sem sombra de dúvida, com o trabalho que Michele já começa a mostrar à cidade de Lagoa Seca, com o planejamento que está sendo feito para a gestão dos próximos 4 anos, não tenho dúvida, Murilo, que será a maior gestão da história de Lagoa Seca.
Michel estará construindo até aquilo que não deu tempo da gente fazer, como construção de casas. Só agora são quase 7 milhões de pavimentação asfáltica, quase 3 milhões de pavimentação em paralelepípedo, só para esse ano. Então, será uma grande gestão e a reeleição dela ela vai ter, se Deus permitiu, quando eu fui eleito, ganhei com a diferença, a primeira com 5.400 e a segunda ultrapassei os 10 mil votos de diferença. Então, sem sombra de dúvida, o caminho de Michel será esse. Foi eleito agora com essa diferença e a próxima, sem sombra de dúvida, será uma diferença ainda maior. Campina Grande, cidade vizinha, o grande polo, o grande centro. O senhor chegou a brincar algumas vezes em algumas entrevistas, eu já ouvi. Campina é um bairro de Lagoa Seca, alguma coisa Ah, nesse sentido. Mas, enfim, na cidade onde o senhor é cotado, inclusive, para ser secretário municipal. Qual é a sua leitura? Há quem diga que Bruno, depois de agradecer muito a Deus, mas na qualidade de cristão evangélico, não agradeceria, digamos, a São Fábio Ramalho, mas sim ao pastor Fábio Ramalho, por ter sido o apaziguador, aquele que trouxe Romero ocupando os quentes. O senhor acredita mesmo, acha que esse crédito da eleição de Bruno passa por uma pré-eleição, já quase ali na 10ª hora, chegando no palanque das convenções, pelo seu papel de apaziguar os ânimos entre Romero e o grupo e trazê-lo de volta? Ou Uribe, fazer com que ele se mantivesse, pelo menos assim? com certeza. Na verdade, você sabe que política é construção. Eu sempre entendi que a construção da reeleição de Bruno passava muito mais pela pré-campanha e as articulações do que o momento da campanha. Porque o que a gente entendia é que o momento da campanha, Campina ia votar em Campina. Já era um sentimento que nós tínhamos. Então, o que precisávamos era justamente deixar o grupo unido. E a unificação desse grupo foi justamente o que fortaleceu e que deu essa vitória brilhante de Bruno à sua reeleição. Veja só, quando eu conversava e conversei muito sobre isso com o Romero, eu fazia uma análise a ele. Todos os ex-prefeitos de Campinas tiveram a oportunidade de ir para a reeleição. Romero, Veneziano, Cássio, todos depois da PEC que deu o direito à reeleição, todos disputaram, menos Félix por questões pessoais. O qual a minha avaliação? Romero, você está num mandato que tem como ajudar Campina, tem como ser um prefeito de Campina, tem como ajudar várias cidades da Paraíba, e se o seu sonho é estar no executivo, o executivo correto para você é o governo do estado. Vamos dar essa oportunidade de Bruno ser reeleito com a casa organizada e poder fazer um grande mandato, porque Bruno, dos 4 primeiros anos do mandato, praticamente 1 ano e meio, foi justamente da pandemia, 2021, e ali meados de 2022. Então, impede com que você comece um governo alavancando quando muitas vezes você está paralisado. A coragem que Bruno teve de colocar o município em ordem e hoje está recebendo recursos de financiamento para poder fazer grandes obras, mas ali houve um grande investimento no primeiro momento, no primeiro ano, no segundo ano, então os frutos estarão, sem sombra de dúvida, sendo colhidos agora. Então, e muitas vezes na política, Murilo, você, às vezes, erroneamente, você toma uma decisão por conta de meia dúzia, por conta de alguém que ficou chateado porque não tinha isso ou porque não resolveu aquilo, e começa a querer mostrar o caminho obscuro. E aí era isso que eu mostrava a Romero. Veja quem é seus amigos, o que é que querem, se é para você ou para quem é, porque a cidade quer que você seja deputado federal, lhe deu 70 mil votos para que a gente possa ajudar o prefeito Bruno. O senhor percebeu esses ressentimentos em Romero? O senhor falou que na política, às vezes, a gente fica um pouco magoado porque não é o que a gente quer, não tem a devida acomodação, não foi atendido, não foi ouvido. O senhor percebeu esses ressentimentos de Romero, particularmente? Não, veja só, Romero nunca, e aí eu estaria sendo totalmente mentiroso, Romero em momento nenhum falava em cargos da prefeitura, certo? O que Romero falava é que escutava um sentimento de vários segmentos aqui em Campina Grande, pedindo que ele pudesse voltar a ser prefeito de Campina Grande, que tivesse a oportunidade de ampliar ainda mais o que ele tinha feito. E aí ficava naquela história. Mas Romero Bruno tem como fazer a mesma coisa, ou até melhor, se você, como deputado federal, fizer a contribuição que Campina espera, que Campina imagina. Então, eu acho que é um grupo político só, para você ter uma ideia. Se você fizer uma avaliação,
Me diga quem do governo de Bruno não era ligado a Romero. Todos ligados a Romero. Ou Se pelo você menos grande parte, né? grande parte. Então, assim, mas é claro, Mas Murilo, desses você próprios aí que integravam o governo de Bruno Cunha Lima, não já havia uma insatisfação nos bastidores incontida? Inclusive, alguns vereadores chegaram a confidenciar aqui nesses microfones, aliados de Bruno, mas que a, a relação não era tão boa, eles não eram ouvidos, enfim. Os ocupantes de cargos comissionados também não se sentiam tão à vontade quanto se sentiam nos dois governos de Romero Rodrigues. E existia, de fato, esse sentimento, o senhor que transita muito bem no grupo? Murilo, veja só, cada um tem seu estilo. Eu tenho o meu estilo, você tem o seu estilo. Eu acho que Bruno já foi vereador, já foi deputado. Ele tem uma visão muito forte da política paraibana e principalmente aqui de Campina Grande. Não é um prefeito, você imagina um prefeito de uma cidade pequena. O telefone não para, as pessoas não param de lhe buscar. Imagina uma cidade grande como Campina Grande e quem tem um pensamento como Bruno tem de justamente uma grande gestão, uma gestão ampla. Eu tenho certeza que aqueles mesmo que muitas vezes poderiam até julgar a falta de atenção ou isso, mas são os mesmos que reconhecem que Campina vinha num grande momento, que está num grande momento de obra, de ações e que eram atendidos dentro da gestão. Agora, Romero tem um estilo dele, Bruno tem um dele, Muribe tem um dele, Fábio tem um dele, cada um tem seu estilo, mas o mais importante era justamente o macro, que era a gestão de Campina Grande. E Bruno vem fazendo da melhor forma possível. E aqueles que muitas vezes, e aí eu também relatava isso, e eu digo isso claramente, às vezes aqueles que diziam insatisfeito, muitas vezes, eram aqueles que iam lá na casa de Romero e talvez incentivassem uma candidatura, mas eram os mesmos que também criticavam Romero no primeiro mandato. Porque quantas críticas nós também não escutávamos do primeiro mandato de Romero? Quantas pessoas não diziam que estavam, muitas vezes sendo esquecidas, isso e aquilo, e Romero aos poucos foi reconstruindo a grande imagem, entregou uma grande obra. Qual é a maior marca hoje de Romero Rodrigues? Se você olhar nas obras, é o Aloysio Luiz Campos. Campos. Se Mas não você vai olha ganhar a reeleição, né? exatamente. E se você olhar no ser humano, a pandemia. Então, Romero teve 2 grandes marcos, a atuação na pandemia e o Aloysio Campos. Então, claramente e no momento certo, no momento oportuno, momento da reeleição, Aloysio Campos, e no momento da candidatura de Bruno, a pandemia. Então, 2 momentos que Romero pôde estar muito presente na população. Então, claramente, aqueles mesmos que muitas vezes chegavam para o rompimento eram o mesmo que ia muitas vezes buscar algo a mais da prefeitura com Bruno ou com outras pessoas, porque muitas vezes essas pessoas que querem a intriga é aqueles que visam muito mais o individualismo do que o coletivo. E aí eu digo isso claramente, porque, um exemplo, qual era a minha visão e continua sendo? Eu acho que o maior projeto é Campina Grande. Não é Bruno, não é Romero, não é Fábio, não é Muribe. O grande projeto é Campina Grande. Campina Grande já tem sofrido demais há quase 16 anos sem ter uma parceria efetiva do governo do estado. Porque faça uma avaliação, Murilo, qual a grande obra de habitação, qual a grande obra de estruturação do governo do estado? Nós temos ali onde ainda não entregue foi, que é o centro que se imagina que seja uma grande obra que possa entregar a Campina Grande, mas você não, você Eu vê estou hoje falando do centro de convenções. centro de convenções. Você vê um hospital de trauma superlotado, você vê hoje um HC que superlotado, você não vê uma maternidade que foi prometida do governo do estado. Quem banca hoje a saúde de Campina e 12 das cidades circunvizinhas na questão de maternidade, na questão de pediatria, é a Prefeitura Municipal de Campina Grande. São mais de 170 municípios conveniados aqui no ISEA. Qual a parceria que o governo do estado tem? O Então, prefeito Bruno procura, chegou a procurar não, com esse certeza governador, porque absoluta. de um lado, os brunistas, os governistas aqui que fazem oposição a João Azevedo, dizem que não tem parceria, não tem convênios, grandes convênios. Do outro, o governo João Azevedo diz que aos quatro cantos que não é procurado pelo prefeito Bruno, pelos seus agentes políticos, enfim. Primeiro, Muribe, se você é prefeito de uma cidade, você vai visitar a zona rural e o seu carro praticamente atola nas estradas. Se seu carro quebra nas estradas esburacada, você, prefeito da cidade, você precisa que um morador venha lhe pedir para ajeitar as estradas?
O governador é governador das 223 cidades. Eu vou dar um exemplo de Lagoa Seca. A gente já pediu, já encaminhou ofício pedindo ajuda para o hospital, na educação, na saúde e nada. Isso A sofre gente perseguição política em Lagoa Seca? não tem como, Sim. você não tem um convênio, certo, na área da saúde, um hospital de Lagoa Seca que recebe Matinhas, recebe São Sebastião do Lagoa de Roça, recebe outras cidades e não tem uma parceria do governo do estado, simplesmente por questão O senhor tem ouvido esse partidária. mesmo relato de prefeitos aliados seus, Aos prefeitos aliados é do o PS não, contrário. mas aliados seus, do PSDB, por exemplo, do seu Mesma partido ou de coisa, outros partidos de idêntica, oposição. idêntica, idêntica, zero. Quem é oposição não tem nenhum convênio. Eu vou dar exemplo ao ex-prefeito da cidade de Montadas, ao atual hoje prefeito da cidade de Areal, e aí a gente vai tentar construir isso, prefeito de São Sebastião do Lagoa de Ossa, o prefeito, de Massaranduba. Então, quantos e quantos que a gente busca, certo? E aí você, quando você fala em Campina Grande, faça só uma grande avaliação. Campina hoje não consegue dar um grande incentivo hoje na construção civil, porque o governo do estado não tem uma parceria que possa empolgar no ICMS com a diminuição de alíquota. Ó, agora mesmo, dia primeiro vai ter um aumento de combustível. Por quê? Porque o ICMS da Paraíba, o governador mandou uma lei e a maioria dos deputados, a oposição votou contra, o ICMS, pelo ICMS da Paraíba, o combustível ainda vai ter um aumento a mais. Então você arrecada muito, mas não distribui da forma correta. Então, mais uma vez, eu pergunto a você: qual a grande obra, a estruturação que o governo do estado ajuda a Campina a crescer? Você não vê. O que você vê é hoje, graças a Deus, a BR-230, que foi emenda do senador veneziano Vital do Rego, que é uma luta contínua dele. O que você vê é o próprio recurso do município de Campina Grande. E aí você começa com coisas pequenas, quando você fala da saúde, quando você fala de investimento de infraestrutura. Se você olhar o governo do estado, veja quantas matérias o governo do estado não investe até em ruas de paralelepípedos em João Pessoa, porque Cícero é aliado do governador e Campina Grande. Quer dizer que Campina Grande não precisa. Então, é esse tipo de política que a gente precisa fazer com que chegue ao ciclo final. E se Deus quiser, vai ser em 2026. Deputado, a propósito de ciclo, o senhor pretende interromper o seu ciclo na Assembleia e atender a um convite, um eventual convite do prefeito Bruno para ocupar o secretariado desse segundo governo? Há quem diga, inclusive, que a caneta de Bruno tem respondido em doses homeopáticas para a nomeação do secretariado. Essa semana, recentemente, tivemos seminário oficial, nomes ligados ao senador veneziano, nomes ligados ao ex-prefeito Romero, e assim Bruno vai compondo o segundo, terceiro escalões, mas no todo o governo não chega hoje ainda a 50%, 60% desses novos nomeados para o time do governo Bruno II. Mas outros nomes estão sendo especulados, inclusive o seu. Qual é a expectativa nesse sentido? Existe uma conversa para que o senhor abra mão do seu mandato temporariamente para assumir um cargo na Prefeitura de Campina? Todo mundo sabe da minha identidade com Campina Grande. Foi a segunda cidade que eu mais obtive votos. Eu tive 11.000 votos em Lagoa Seca e praticamente 10.000 votos em Campina Grande. Tive 9.500 e alguma coisa. Então, a Campina eu devo uma grande parte do meu mandato. E é justamente conversando com as pessoas de Campina a forma melhor de contribuir, se é contribuir lutando pela cidade, se é elevando a cidade com as obras estruturantes que estão sendo feitas pelo prefeito Bruno, se é destinando emendas, como assim a gente vem fazendo do nosso mandato, articulando emendas federais, ou se é de contribuir dentro do próprio governo. A gente tem uma grande relação com o prefeito Bruno, não só de agora, mas desde que eu ainda era prefeito, Bruno prefeito aqui, a gente sempre teve uma belíssima relação. A gente tem conversado sobre isso, de fazer uma avaliação que será melhor. Eu acredito que até esse mês de fevereiro a gente toma aí a decisão se continua na Assembleia ou se vem contribuir com o prefeito Bruno. Onde o senhor ficaria mais confortável? Não, eu não sou um bom jogador, mas onde me colocar para jogar, eu corro atrás da bola. Então, onde for necessário e ver que a gente pode ajudar de uma melhor forma, a gente, se assim a gente vier, a gente vai estar com disposição para ajudar o governo a crescer e fazer a maior gestão da história de Campina Grande. Falar sobre seu posicionamento na Assembleia, a bancada em si da oposição na Assembleia Legislativa tem chamado a atenção nos últimos dias, deputado,
um certo, digamos, silêncio até sepulcral dos deputados de oposição com denúncias tão fortes envolvendo chamada CPI do Padre Zé, do Hospital Padre Zé, a fundação que tinha à frente o Padre Egídio. Denúncias muito contundentes, inclusive dois secretários de Estado filiados ao PSB, partido do governador, com os nomes também envoltos em toda essa investigação, e, ao que parece, na mídia pessoense, aos quatro cantos da Paraíba, a voz dos deputados de oposição a João Azevedo na Assembleia não tem ecoado. Qual é a razão desse silêncio? É o jeito mais, digamos, de temperança da oposição de agir, mesmo numa situação como essa? Não, na verdade, nós, falamos muito sobre isso no início da própria, instauração da CPI, na liderança do deputado George. Nós assinamos a lista e tivemos um impedimento, ficou parada, e através de um pedido na justiça para que possa ser reativada, mas, infelizmente, quando agora, voltou à tona, foi justamente o período de nosso recesso. Mas nós temos aqui conversado os deputados de oposição para que a partir de terça-feira, que voltaremos aos trabalhos, aí sim nós vamos dar uma grande ênfase a esse debate, até porque é um debate que a Paraíba precisa saber. A Paraíba já viveu momentos super radicais e de muitas propinas na gestão do governo Ricardo Coutinho, que inclusive é o mesmo governo, e agora com essa questão da CPI do Padre Zé, que também direciona 2 grandes secretários, supersecretários do governo João Azevedo, e sem sombra de dúvida, a partir de terça-feira, todos os deputados estarão alinhados a fazer esse debate com a situação, para que a gente possa chamar os secretários, para que a gente possa, mais uma vez, encaminhar o Ministério Público Federal, que a gente possa encaminhar todos os órgãos competentes, para que a Paraíba entenda realmente o que foi que aconteceu e, mais uma vez, claramente comece a se desenhar outro novo grande escândalo do dinheiro público na Paraíba. Com ou sem essa bandeira, digamos, a oposição, o senhor já começava essa conversa, esse bate-papo aqui no podcast, BB Conectada, dizendo que a oposição está arregimentando forças, está até mais forte do que em 2022. Enfim, a oposição teria, com essa ou outras bandeiras mais, quantos nomes hoje? Qual seria o nome mais forte para enfrentar um candidato João Azevedo em 2026? Olha, nós temos, eu gosto muito de falar, Murilo, de projeto. Eu acho que as pessoas precisam entender que muitas vezes não é votar em Muribe, é votar justamente no que Muribe representa. E eu sempre fui muito apaixonado pela apresentação de um projeto para com o povo. E é dessa forma que nós temos que saber diferenciar política de gestão. Então, eu acho que nós temos grandes nomes que possam apresentar à Paraíba esse belíssimo projeto. Nós temos o deputado Pedro Cunha Lima, pelo grande desempenho que teve, categoricamente, sem sombra de dúvida. O inacreditável foi justamente o grande resultado que Pedro trouxe para as urnas em 2022. Para mim, continua sendo um grande nome da oposição. O Por pensar, preferencial. exatamente, por pensar diferente, porque às vezes a gente está dentro de uma bolha política e a gente precisa furar essa bolha para que as pessoas entendam que uma pessoa que não é tanto um grande político, mas que é um grande gestor, que tem uma visão de educação diferenciada de um político nato, mas que tem uma visão de educação como professor, como advogado, que É defendeu. oriundo da academia também, né, enfim. Exatamente, que defendeu quando presidente da Comissão de Educação na Câmara. Então, esse para mim, e foi o nome estadualizado, mas nós temos claramente o nome do senador Efraim, o nome do deputado Romero Rodrigues, que é um grande nome, em especial no compartimento da Borborema, no Sertão Cariri. A gente anda na Paraíba e escuta as pessoas dizer que querem votar em Romero para governador. Isso é muito bom. Temos o senador Efraim e nós temos ainda nomes em ascensão, porque você veja só, nós temos hoje claramente também um trabalho que pode ser entregue, e aí não deixa de entrar no debate no momento oportuno, que é o próprio prefeito Bruno, que se tivesse a disposição, se tivesse a disponibilidade, pelo menos muita determinação ele tem e poderá entregar a Campina e Mas para mostrar isso a ele teria Paraíba. que, quase que necessariamente, a não ser que haja um acordo prévio, mas deixar a União Brasil de Efraim, e aí nesse caso ele teria vaga no PSDB para
para essa disputa? Não, eu acho que a sigla, nesse momento, Muribe, é o menos importante, a sigla. Até porque, se nós queremos um candidato de oposição, pode ser MDB, pode ser República não, pode ser o É, mas o União, seu amigo pode Romero ser disse que as Podemos. oposições estão de braços abertos para receber Adriano do Republicanos. Pronto, também, claramente, se O Adriano senhor for o comunga melhor dessa ideia, não, não? se Adriano for o melhor nome das oposições, eu não tenho nenhum problema em ver isso, pelo contrário, tenho uma grande relação com o Adriano. Se ele for o melhor nome, se o melhor nome for, Bruno, se o melhor nome for Pedro, for Romero, o mais importante é a gente vencer as eleições e mostrar esse grande projeto político à Paraíba. E se Adriano for o Romero de Campina de 2024? Ficar até lá, é candidato, é candidato, é candidato, é candidato. No caso, ele já disse que é candidatíssimo, mas talvez a pergunta para Adriano seja: rompe ou não rompe com o João Azevedo? Pronto, Se aí ficar, o senhor daria um prazo, digamos, até quando, digamos, Adriano ou algum outro nome da situação hoje teria para fazer esse anúncio, tomar essa decisão e Não, oficializar eu uma acho posição com que vocês? que o estilo de Adriano, o estilo, muito republicano de Adriano, é o estilo de tomar a decisão na hora certa. Eu acredito que se ele tiver um interesse de vir ser avaliado como pré-candidato das oposições, tem que ser o mais breve possível, porque nós temos o nome de Efraim, nós temos o nome de Pedro, de Romero, do próprio Bruno, e então esses nomes não podem ser engolidos de última hora. A gente não vai esperar acontecer um Não rompimento vai de cometer o erro que a oposição em Campina exato, cometeu esperando por Romero. pronto, exatamente. Então, o que a gente avalia é que isso tem que ser muito rápido, porque nós temos que colocar o nosso time, aí sim, o nome que vai representar esse projeto. Então, claramente, nós estamos definidos a fazer isso da melhor forma possível e com tempo abreviado para que a gente ande a Paraíba e mostre esse grande projeto. A propósito do tempo, já estamos chegando aqui ao final desse nosso podcast. Deputado, a sua pretensão 2026 é ir para federal ou vai para a reeleição rumo à Assembleia Legislativa? Eu tenho um grande, eu acho que é a virtude do homem, chama-se a palavra. E eu dei a minha palavra que votava, em Romero Rodrigues, com essa grande conjuntura que foi construída em Campina Grande. Então eu voto para federal em Romero, certo? Aonde eu tenho base, tenho procurado aumentar também a base dele e claramente hoje sou candidato à reeleição para que a gente possa disputar, esse grande mandato e, claro, contribuir ainda mais com a E Paraíba. se Romero aceitar o discurso de Bruno em alguns momentos, no Aloysio Campos, por exemplo, grande bandeira de campanha, né, no segundo turno das eleições passadas, de que ele é o nome do grupo ao governo. Aí, nesse caso, o senhor ficaria livre para ocupar essa vaga de Romero para federal ou buscaria Não, aí alguma com outra dobradinha, não, digamos? aí com certeza, se Romero estiver na majoritária, e claramente nós estaremos colocando o nosso nome para disputar a Câmara Federal, mas só com esse Esse condicionante. condicionante, se ele estiver na majoritária. Caso contrário, continuo votando e fazendo campanha para Romero, até pela nossa relação pessoal e política que nós temos, claramente. Deputado Fábio Ramalho, nosso convidado de hoje aqui no nosso PB Conectado. Obrigado pela vinda ao nosso programa. Muribe, eu que agradeço. Você não imagina a alegria estar aqui com você e muito feliz. Parabéns aí pelo podcast, parabéns a todos. E dizer que estamos à disposição, não só como deputado, mas como cidadão lagoa-sequense. Quando assim o puder, estarei sempre à sua disposição. Obrigado. E a você, nossa saudação mais que especial, você internauta, web espectador, vá curtindo, compartilhando o nosso conteúdo pelas redes sociais. O PB Conectada volta na próxima semana e eu conto com você.